Conta uma história que um certo senhor tinha um barco, morava à beira-mar, e um dia o barquinho estava todo feio. E ele contratou um cidadão. E aquele cidadão para quê? Para pintar o barco. Disse, olha, eu quero que você só pinte o meu barco. Pinta ele, está aí exposto. Depois eu mando fazer alguns reparos, mas eu quero só pintar este barco. Contratou o preço, falou que era para fazer e foi embora. No dia certo, o empreiteiro chegou para ele, ó, o barquinho está pintado como combinado. Ele foi lá, olhou o barco pintado, tudo bem, deixa, pagou o preço, deu o cheque e foi embora. Alguns dias depois, aquele homem chega em casa, o dono do barco, e pergunta pelos seus 3 filhos. E a sua esposa diz, olha, os meninos pegaram o barco e saíram para outro barco. Como é que é? Ele pegaram o barco, pegaram. Só que o empresário sabia que aquele barco no meio dele tinha uma brecha, uma rachadura. E ele não mandou consertar. Ele mandou pintar o barco. Ele não mandou aquele homem fazer nada de conserto, nada. E ele botou a mão na cabeça e disse, meus filhos vão morrer. Porque aquele barco tem uma brecha, ele vai entrar água, o barco vai... E ele se desesperou, se afadigou, chorou, gritou, porque ele sabia que os filhos deles iam naufragar em pleno mar e ele não podia estar lá para salvar. E ele corre para a beira daquele mar onde estava lá. E ele chorando, botando a mão na cabeça, gritando, sabendo que aquele barco não tinha condições de sair dali porque estava entrando água. E ele não tinha mandado consertar. De repente ele avista de longe. Lá vem o barquinho dele. E ele começa a olhar, observar, é o meu barco mesmo, não acredito. Será que aconteceu um milagre? E de repente seus filhos desembarcam, alegres, deram uma volta no alto mar, no barco estava bom, estava bonito. E ele corre, entra no barco e olha lá, onde estava o buraco, a brecha, estava consertado, tampado. E ele viu que foi o homem que pintou o barco. Só que ele não tinha pedido para consertar, só para pintar. E ele pegou, foi para sua casa, abraçou, agradeceu a Deus pela vida do seu filho. E ele chegou, bateu palma na porta daquele homem e fez um cheque muito gordo. E chegou, e quando o homem saiu, disse, olha, eu vim aqui lhe agradecer, lhe pagar o seu trabalho. E o homem disse, não, nós já acertamos o meu trabalho, o senhor não me deve nada, está aqui, ó, um cheque para o senhor pelo seu trabalho. E o homem disse, não, é além do valor que nós combinamos esse cheque, e outra coisa, o senhor já me pagou, o senhor não me deve nada. Aí ele falou, o senhor não está entendendo, o senhor não está entendendo. O Senhor salvou a vida, esse dinheiro não é nada diante do que o Senhor fez, a grandeza que o Senhor fez. O Senhor salvou a vida dos meus 3 filhos. E ele disse, como? Ele se lembra que eu mandei o Senhor só pintar o barco. Mas o barco tinha uma brecha no meio, ele precisava ser calafetado, ajeitado. E eu ia fazer isso depois. E meus filhos saíram para o alto mar e eu desesperei. E quando chegou, estava consertado e o Senhor consertou. Está aqui, eu devo a vida dos meus 3 filhos para o Senhor. Esse cheque não vai cobrir, não vai lhe pagar, mas é uma forma de eu dizer obrigado. E aquele homem disse, não, Senhor, não precisa me pagar. Eu não fiz mais nada do que minha obrigação, eu apenas tampei uma brecha. Era o mínimo que eu podia fazer por aquilo que o Senhor me contratou, pagou certinho, eu estava ganhando. Para mim não custou nada. Ele falou, para o Senhor não custou nada, mas o seu gesto custou a vida de 3 pessoas, meus 3 filhos. E não tem dinheiro, não tem gratidão. Se eu falar aqui muito obrigado, as minhas palavras não vão chegar a canto nenhum. Obrigado. Só Deus para recompensar o Senhor pelo ato que o Senhor fez. Para o Senhor foi mínimo, mas para mim foi a grandeza. O que é que eu aprendo com isso aqui, meu irmão? É que às vezes nós fazemos coisas tão insignificantes para a gente, desse tamanhozinho, mas para alguém que recebe, é desse tamanho. Um parabéns, uma lapiseira que você dá para alguém de lembrança. Para você,
50 centavos, R$ 1. Para eles, um sentimento enorme de uma lembrança. Um abraço, um gesto, um carinho, uma palavra, um telefonema. Para você, não passou de simplesmente um gesto, mas para alguém que às vezes naquele momento, naquela hora, estava precisando de uma palavra, porque senão ia se matar, ia se acabar. Ei, eu devo minha vida para alguém. Porque na hora que eu mais precisei, um telefonema, insignificante praticamente, mudou a minha história. Deus quer mudar a tua história também. Você que está me ouvindo, faça isso. Lembre de alguém, ligue para ele, fale com ele, dê uma palavra para ele, faça um gesto para ele e Deus vai te recompensar. Tudo que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Muito obrigado, Deus te abençoe.